hoje o pastor José Maria vai conseguir entrar, porque nós treinamos bastante aqui antes de começar essa live, ele já está aí já, só convidá-los. Pastor Elias, nós não consigo substituir o senhor não, é só um bom mesmo, é um bom eu aceito. Obrigado, pastor Elias. Eu gostaria de ler a nossa palavra de Deus aqui no livro de Malaquias 3 não, desculpa, no livro de Malaquias 4 e o versículo é o 6. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e converterá o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Essa mensagem ela é muito poderosa, né? Porque ela retrata muito o nosso dia de hoje, como nós estamos vivendo o dia de hoje, né? Hoje nós estamos vivendo um distanciamento dos pais, né? Esses dias todos nós temos falado da necessidade da aproximação dos jovens, dos mais maduros, do compartilhamento da vida, né? Troca de experiência, de aprendizado um com o outro. E é muito importante para que a gente não veja e não sinta a maldição, né? Porque quando a gente se distancia dos filhos, se distancia dos jovens, é o que a gente está assistindo aí. Essa situação difícil, onde muitos filhos se rebelam contra os pais se rebelando contra filhos. Uma situação que não alegra o coração nosso, imagina o coração de Deus, né? Então essa palavra é uma palavra muito real, muito atual, apesar de ter sido proferida pelo profeta Malaquias, ela é muito atual nos dias de hoje. Eu gostaria de orar e logo em seguida o pastor José Maria vai estar ministrando ao nosso coração. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por nós estarmos aqui mais uma vez celebrando esses 21 dias de oração e jejum. Senhor, obrigado por chegarmos até aqui, porque é a tua permissão. Ó Senhor, queremos agradecer também pelo Teu Espírito Santo que tem nos conduzido. Obrigado pela vida de cada um que está aqui conectado, daqueles que ainda vão conectar. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agindo. Sabemos, ó Pai, que por causa de alguns eventos, muitos estão atrasando. O Belo Horizonte está tendo muito evento nas igrejas hoje, mas que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo. Queremos agradecer, Senhor, pela vida do pastor Léo, da sua esposa, Senhor. Ó Deus, agradecemos também pela vida das nossas lideranças e agradecemos também, ó Pai, pela vida do Tarek, Senhor. Senhor, dê a ele paciência, dê a ele, Senhor, calma e tranquilidade, em nome de Jesus, ó Pai. O Luan entrou, bem-vindo, Luan. Deixa eu achar aqui o Jonathan. Está dizendo que José Maria não pode participar. Isso aconteceu ontem, José. Ontem isso aconteceu. E nós ficamos quebrando a cabeça aqui. Dá uma olhadinha aí, qualquer coisa você sai e entra de novo. Luana Tamara entrou, bem-vindo. Glória a Deus. Entra aí, José. Vamos ver, José. Agora, glória a Deus, já estava no Panamá, não é possível. Na verdade, é, demora um pouquinho a chegar aqui. Então, eu quero cumprimentar aí os meus amados irmãos aí do João Pinheiro, né? Não sei se os irmãos lembram de mim, mas fui criado aí na região aí do João Pinheiro. Aí foi a minha infância, foi na congregação de João Pinheiro que eu aceitei Jesus, foi na congregação de João Pinheiro que eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, um abraço aí para todos os irmãos, aqueles que lembram de mim e aqueles que não lembram, né? Da nossa mãe, da nossa família. Também mandar um abraço aí para o Daniel, o Tarek, eu não sei se o Tarek está ligado, mas se estiver vindo, nós estamos orando por ele. Que Deus possa dar a ele boa recuperação, ele vai sair bem dessa, se Deus quiser. Muito bem, meus irmãos, eu fui abordado aqui pelo Gino, pedi ontem
eu não consegui entrar. Peço desculpa aos irmãos aí, porque foi uma questão de BIOS. BIOS é bicho ignorante operando sistema. Então, dá esse probleminha mesmo. Mas eu quero falar com os irmãos rápido, né, porque o nosso tempo é pouco, em relação ao privilégio de ser a imagem e semelhança de Deus. Isso aí é algo que a gente fala a todo momento, mas a gente medita como que é maravilhoso ser imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis, né, 1:26, 2:26, o privilégio de ser a imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser imagem e semelhança de Deus. A mulher é a imagem e semelhança de Deus. É um privilégio, tanto para o homem como para a mulher ser a imagem de Deus. A família é uma imagem e semelhança de Deus. E essa é a representação mais bonita que tem de Deus, é a família. Eu até coloquei aqui, ó, atrás aqui, a foto da minha família. Meu filho teve o privilégio de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e lá ele via naquelas casas tradicionais lá, as fotos da família. E ele ficava encantado. Aí quando ele chegou aqui, ele falou: mãe, eu quero fazer, mãe. Igual lá nos Estados Unidos, lá as famílias fazem uma foto. E na oportunidade, logo após a pandemia, nós tivemos a oportunidade de fazer essas fotos da família. Então foi realização do sonho do meu filho e é uma coisa linda. Então a família, ela é a representação completa da imagem e semelhança de Deus. A família é um projeto, não é uma ideia, não é uma teoria, não. É uma representação completa de Deus. Porque o homem, ele representa uma parte. A mulher representa outra parte. Deus pegou os atributos dele e foi dividindo. Dividiu atributos sobre a mulher, sobre o homem, sobre a família completa lá. Aí você enxerga Deus na família. A igreja é feita de quê? De famílias. Então, quando você vê uma igreja, você vê uma família, você vê uma igreja cheia de famílias, você está vendo ali, ó, a realização de um propósito de Deus. Família é um propósito de Deus. Salmo 130. Salmo é lindo. Diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. Vou pegar a Bíblia aqui. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, e feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como videira, frutífera ao lado da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveira, a rodas da tua mesa. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém e todos os teus dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Olha que salmo lindo. Isso aqui é uma representação clara do projeto de Deus para o homem. Então o homem é um ser privilegiado, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Eu estava, em uma certa ocasião, fazendo um evangelismo, né, na praça da rodoviária, e tinha um homem caído naquela praça, lá todo moribundo, e Deus me chamou a atenção para aquele homem e fez com que eu aproximasse daquele homem. E quando cheguei perto, Deus disse para mim: olha, esse é um filho meu. Esse é um filho meu. Está afastado de mim, mas é meu filho. Esse homem, essa alma aqui, é o mesmo valor de um homem que está lá no alto do condomínio, que tem riqueza. Todos são meus filhos. Por todos eu dei a vida para resgatar eles, para trazer de volta. Porque eles é um projeto da minha vida. Eles é um projeto que eu fiz. E quando o homem sai dessa vontade, ele sai do projeto de Deus. Mas o projeto de Deus é isso, que o homem seja feliz. E o homem sempre tem lugar de destaque. Eu separei um versículo aqui,
a importância do homem na sociedade, no projeto de Deus. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Dá uma boa-vinda, Maria. A Maria está aí nos prestigiando. Maria, amiga. Bem-vinda, Maria. Muito um prazer ter você aqui, viu? Isso aí, Maria. Seja bem-vindo. Então, vamos ler aqui João, capítulo 5. E olha só, eu baseei mais nesse texto aqui, né? Eu pensei mais nesse texto da Bíblia, embora eu não resisti a falar de Gênesis, né? Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta da ovelha, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu quero frisar essa passagem. Não há homem algum que me coloque lá nas águas. Olha só a necessidade e a importância do homem. O homem ajuda o outro. O homem ajuda o outro. Se o homem não ajudar o outro, ele não consegue ver o milagre que Deus tem. Olha, ali estava o tanque, estava o homem paralítico e precisava de um homem. Em outras traduções diz, não havia ninguém. Porque para Deus não faz distinção entre homem e mulher. Para Deus não faz diferença. Ali nessa tradução diz o homem. Então o homem, faltou esse homem lá para levar acontecer esse milagre. Certamente a gente observa que como que o anjo descia ali? Ali era um tanque. Tanque, as águas são paradas. Mas por algum mistério, algum fenômeno, a água era agitada, a água começava a mover do mais, do nada, assim. Aí todo mundo deduziu, o anjo movimentou as águas, agitou as águas. Aí as pessoas corriam e entravam. O primeiro que entrava era curado. Mas esse homem paralítico, coitado, não conseguia, precisava de um homem. Então Jesus conhece a necessidade dos homens. Ele precisa dos homens para operar os milagres. Não que ele não possa fazer, mas ele tem prazer de usar o homem. Então Deus escolhe o homem para poder ajudar os outros para que aconteça o milagre. Deus sempre procurou o homem. Lá na ocasião de Davi, de Noé, Deus procurou um homem justo para que ele pudesse resgatar a humanidade. Ele encontrou Noé. Noé, homem justo. E Noé, através de Noé, Deus construiu uma arca e salvou uma família. E isso é um milagre. Um homem, naquela época, construiu um barco para caber os animais. É milagre de Deus. Os milagres, às vezes, a gente pensa que desconsidera. Mas se você analisar bem a época que ele construiu aquele barco, como ele construiu e o tanto de animal que colocou, foi uma bênção de Deus. Um milagre muito grande. Deus sempre precisa do homem para operar o milagre. Deus precisa de nós para operar milagre na nossa família, na nossa sociedade, entre os nossos amigos. Então, eu quero deixar essa palavra a vocês aqui nessa manhã, nessa live, né? Para que possa vocês meditarem e saber que Deus quer usar vocês. Deus quer usar você, homem. Deus quer usar você, mulher. Deus quer usar você, família, para fazer os milagres acontecerem. Deus abençoe vocês. Ô, Gênito, tá bom ou você quer que eu fale mais? Porque se deixar, tem muita coisa para contar.
Muito bom, pastor José. Não, tá ótimo. Ótima palavra. É isso mesmo. Deus escolheu trabalhar através do homem, como você mesmo ministrou. Para quem não está na live e não sabe, eu e o pastor José Maria somos irmãos. O detalhe é que ele parece que é mais novo que eu, mas eu que sou mais novo, tá? E nós somos irmãos. E o que ele está dizendo aí é tremendo. Nós realmente, Deus realmente escolheu precisar do homem, né? E fazer milagres para que nós pudéssemos ver, como diz o Marcos Herman, pudesse ver o quanto ele é exibido, né? Como Deus gosta que nós possamos ver a sua glória, ver a sua manifestação. Isso é extraordinário. O pastor Zé Maria, você podia contar para o pessoal, que eles ainda não sabem, né? Um sonho. Meu irmão Zé Maria teve um sonho extraordinário sobre ele e o meu pai. E esse sonho, ele é importante, porque muitos homens passam por essa questão. E ele é um sonho marcante, né? Que ele sonhava que tinha algo que perseguia ele, meu pai. É muito extraordinário. Eu gostaria que você contasse esse sonho, se você não importar. Não, eu conto, porque, na verdade, foi um sonho, mas cheio de elementos bíblicos. Então, eu considerei como um aviso e realmente foi um aviso. O que acontece? Eu sonhei, né, que eu e meu pai ia passando num campo, tipo um campo de futebol de amador, sem iluminação, um lugar escuro. Em volta do campo tinha aquelas luzes, os pessoal lá, mas dentro daquele campo, especificamente, eu e meu pai ia atravessando aquele campo. Meu pai estava segurando uma tocha. E eu com um pedacinho de pau assim, né? Um pedacinho de pau pequeno assim. E meu pai com aquela tocha, eu percebi que meu pai ficava protegendo a tocha para ela não apagar. Porque naquele lugar, se desse um vento e apagasse a tocha, nós seríamos perseguidos por alguns bichos que tinha naquele pedaço ali. Uns monstros, podemos dizer. E a gente não sabia, a gente sabia que corria risco de vida. E meu pai ia, né, e eu com um pedacinho de pau, né, todo pequeno, e meu pai ali. Aí, de repente, veio uma rajada de vento e apagou a tocha que estava na mão do meu pai. Quando apagou essa tocha, no sonho ali, eu percebi que meu pai começou a travar uma luta com alguma espécie ali, uma espécie de bicho ali. E eu, então, com aquele pedacinho de pau, não tive outra alternativa senão correr. Corri com um pedacinho de pau, entrei na cidade. As pessoas olhavam e não viam o que estava acontecendo. Eu olhei para trás e vi que tinha tipo um porco correndo atrás de mim, um porco muito grande, correndo atrás de mim. Ele tinha matado meu pai e agora estava correndo atrás de mim. E eu correndo, de repente eu encontrei um muro, e esse muro tinha uns degrauzinhos assim, um muro de arrimo, tinha uns degraus que era certinho para me subir. Eu subi no muro, e aquele monstro ficou pulando, tentando me pegar. E naquele momento que ele pulou, eu com um pedacinho de pau, eu acertei a cabeça dele. Ele caiu. Aí eu desci do muro e acertei várias vezes a cabeça dele e matei aquele bicho, aquele porco ali, aquela imundície. E fiquei numa felicidade enorme, muito grande. Aí quando eu acordei, eu percebi que havia elementos espirituais naquele sonho. Então eu imaginei, na mesma hora veio a interpretação do sonho. Meu pai tinha a tocha do Espírito Santo, que dava a ele a vitória. Então, enquanto ele estava com aquela tocha, os animais, os bichos, não chegavam perto de meu pai. E aquele pedaço de pau que estava na minha mão era o meu esforço. O muro representava Jesus. Se eu subisse no muro com o meu esforço, eu ia vencer. Então, quando o vento apagou a tocha do meu pai, que estava na mão do meu pai, começou a haver uma luta espiritual ali, e meu pai perdeu essa luta. E agora esse mesmo espírito que tinha destruído o meu pai estava atrás de mim. O que mais para frente eu deduzi que era um espírito de prostituição, porque foi o espírito que derrotou meu pai, foi a prostituição, derrotou espiritualmente, matou meu
pai espiritualmente foi a prostituição. Então, esse mesmo espírito que matou meu pai, isso agora estava correndo atrás de mim, me perseguindo. Nessa época eu tinha 19 para 20 anos. 20 anos que eu tinha. 20 e poucos, Então eu estava até... Então eu entendi claramente que o espírito que matou meu pai, agora aquele espírito de prostituição corria atrás de mim. E que agora Deus estava me dando um alerta para que se eu esforçasse, eu ia vencer aquele monstro. Então eu fiquei atento. Aí até comentei com a minha namorada na época, ela falou assim, nossa, é verdade. Aí, pensando nisso, veio um amigo meu que disse, José Maria, você é crente, né? Você é crente, então é o seguinte, eu vou viajar, vou ficar 15 dias fora. E você vai lá na minha casa, ver se está tudo bem, se a minha esposa está precisando de alguma coisa. Se ela estiver precisando, você resolve para mim. Eu confio em você, você é crente. Então, quando ele falou isso comigo, eu percebi, tá aí a armadilha. A ocasião tá aí para o espírito me derrotar, o espírito de prostituição. Porque quando eu ia lá na casa dele, com ele lá, ela usava um shortinho, era 15 anos mais nova do que ele, e eu nunca observei se ela era muito bonita, porque eu sempre fui muito radical em relação à imoralidade, então eu evitava esses pensamentos. Mas na hora que ele falou isso, eu fiquei alerta. Comentei com a minha esposa, com a minha namorada, que era namorada, olha, tá aí o teste. Eu só caio se eu quiser. O Espírito de Deus me alertou. Então, o que eu fiz? Eu não fui lá. Ela ligava para mim e pedia, Zé Maria, vem cá, preciso que você vai no banco. Eu falei, nossa, eu estou trabalhando muito. Eu não fui. Quando passou o período que ele combinou lá, ele chegou e entrou lá no meu trabalho onde eu estava. Quando ele chegou, eu recebi a mesma alegria que eu recebi na hora do sonho lá, que eu tinha matado o espírito. Eu percebi que eu tinha vencido o espírito de prostituição. Esse espírito, ele tinha destruído meu pai e agora vinha para cima de mim. Então, por causa da graça de Deus e da misericórdia de Deus e do Espírito Santo de Deus, eu consegui superar isso, vencer isso, e Deus me deu graça. Casei virgem, Deus me protegeu, nunca caí na cilada do diabo. Então, esse espírito foi vencido pela graça de Deus, pelo esforço que Deus me deu, né? Pela estrutura, porque o muro ali é Cristo. Então, esse é o testemunho que é muito interessante. Eu sempre conto para os homens, não errem. Os seus pecados podem gerar um conflito nos seus filhos. Pode acontecer um espírito familiar que vai perseguir os seus filhos. Se você errou, se você pecou, se você... Peça perdão a Deus, quebra a maldição, quebra qualquer espírito contrário. É isso que eu quero falar com os irmãos. O Gito falou bem, fez eu lembrar bem só. Então, os irmãos, desculpa eu falar muito, por causa do nosso tempo aí, tive que falar mais rápido. Foi ótimo. Eu quero agradecer muito a palavra do pastor José Maria, ela é tremenda. E eu pedi para ele mandar esse testemunho, porque na nossa live tem muitos homens. E é assim, isso é o que acontece, né? Nós temos que fugir, porque esse mesmo espírito é o espírito que tem destruído a vida de muitos homens. Muitas famílias têm sofrido por causa disso. E é importante nós estarmos alerta às pegadinhas, ao que acontece, né? O pessoal está colocando aqui a Ana Tamara fugir da aparência do mal e tudo. Mas, além de fugir da aparência do mal, é fugir do mal mesmo, porque a aparência é a aparência e já não é bom. Agora, o detalhe é que pode acontecer, a situação pode ocorrer. Nós, homens, precisamos manter alguns tabus que são importantes para os homens, em vários aspectos, né? Numa palestra do Jamie Camp, do Antônio Gilberto, eles sempre diziam, homens têm que ter tabu. Homens devem manter tabus. Alguns tabus devem ser mantidos para a saúde espiritual e emocional do homem. Então é muito importante termos essa compreensão. Eu agradeço, pastor José Maria. Agradeço a palavra. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui ouvindo esse testemunho. A palavra de Deus é algo extraordinário. Hoje foi o primeiro dia da UNAD. Eu quero só dar mais uma ênfase, e depois eu quero também orar pelos irmãos aí, orar
Eu quero só dar mais uma pedinha falando de homens e a importância de ser, do nosso comportamento influenciar os filhos. Eu era criança e eu saía na rua, convidava os coleguinhas para ir para a escola dominical, porque lá o professor ia dar bala. Então eu já fazia um trabalho de evangelista e não sabia o que Deus tinha feito preparado para mim no, no, né, mais para frente, na velhice ou na fase adulta. Então tem 13 anos que eu fui convidado para trabalhar na área de evangelismo, né? Hoje, assim, a minha vida está girando em torno do evangelismo e eu estou vendo que o meu ministério está crescendo. Eu estou, né, preocupo com a equipe de consolidação, com a equipe de acolhimento, com discipulado, com o evangelismo. Então, até com visita no hospital, então eu percebo que esse ministério meu está assim, aflorado na minha pele. Tudo isso aconteceu que às vezes nem eu não sabia. Mas nesses evangelismos eu tenho muitas experiências pessoais. O último agora, recente, tem um irmão que chama Lúcio. Esse irmão, ele é bastante grande. E ele consegue abordar as pessoas de tal forma que toda hora ele traz um pastor, esse aqui quer oração, pastor, esse aqui quer aceitar Jesus, pastor, esse aqui, ó, tá desesperado, hein? E toda hora ele traz um. Ele chama Lúcio. Ele é o meu pescador. Toda hora ele traz uma alma. E esses dias ele estava lá, né, abordando, aí ele abordou uma senhora, a senhora acordou de manhã e falou assim, eu preciso de Deus hoje, eu quero encontrar com Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. E ela imaginou, ela era católica, ela falou assim, eu vou lá na igreja de São José, vou lá que eu vou rezar e Deus vai falar comigo. Aí, quando ela estava passando pela Praça 7 para ir para a igreja lá do São José, o irmão abordou ela e falou assim, olha, vem cá que o pastor vai orar por você, Deus tem uma palavra para você. Aí ela, uai, como é que ele sabe? E foi, aí ele veio, orou com a gente orou, os irmãos orou com ela e tal. Então, ela aceitou Jesus, foi na igreja, se entregou, chorou lá com a gente e falou assim, agora eu entendo o que é aceitar Jesus. E aceitou Jesus. Eu fiquei impressionado como que Deus agiu. Deus usou um homem para fazer isso na vida da mulher. Olha a importância de ter alguém, né, para Deus usar. De repente alguém está ouvindo aí e fala assim, Deus não me usa. Coloca no lugar que Deus vai te usar. Fala assim, Deus, eu estou aqui e eu quero ser usado. E Deus vai usar. Amém. Amém? Glória a Deus. O pastor Exil lembrou de Ezequiel 22, 30, né, que fala, né, Deus está à procura do homem, né, para entrar na brecha. É isso aí, gente. Obrigado a todos. Glória a Deus. Já venceu o nosso prazo. Eu quero pedir ao pastor Zé Maria para que ore, encerrando essa live de hoje, mais um dia de vitória, jejum e oração. Estamos muito felizes. Amém. Quero orar para todos que estão ouvindo. Às vezes alguém está ouvindo aí agora, nesse momento, né? A live está assim pensando, puxa vida, Deus precisa fazer alguma coisa. Deus está fazendo. Deus está fazendo e Deus está preocupado com a família, com as pessoas. Uma senhora lá, alguém falou assim, Zé Maria, ora por essa senhora aqui, que ela tentou suicídio. Ela tentou suicídio, ela está muito triste. Aí os irmãos já tinham orado, eu fui lá orar com ela. E quando eu estava orando, eu fiz uma oração, essa oração formal que a gente faz, né? Aí o Espírito de Deus falou assim comigo, ora direito, ora como se você estivesse sentindo a dor dela. Você não sabe, mas ora, põe emoção na sua oração. Aí eu comecei a orar, até aquele momento que aquela mulher estava fria, não tinha reação nenhuma. Comecei a orar e Deus começou. Aí de repente aquela mulher começou a chorar. Chorou. Quando ela acabou de chorar, era como se ela tivesse tirado um peso das costas dela. Então Deus ainda age, Deus está preocupado com seus filhos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus querido, amado Pai, eu quero, Senhor, agradecer a Ti, ó Pai, por estar nos ensinando, por estar nos moldando. Queremos, Senhor, pedir a Tua bênção sobre o Gínito, ó Pai, que teve a iniciativa de fazer essa live. Ó Deus, sabemos que tudo é um treinamento para algo maior que o Senhor tem. O Senhor tem na vida do Gínito, o Senhor tem na vida das pessoas que estão agora
assistindo essa live, estão participando conosco, cada um dos pastores, cada um dos obreiros, cada um das tuas filhas, cada um, ó Pai, das obreiras, que o Senhor continue usando eles, abençoando eles, ó Pai, e pedindo uma bênção especial sobre a família de cada um. Ó Deus, como é bom e agradável que os irmãos estejam em união. E nesse momento, Senhor, aleluias, nós queremos estar unidos numa só família. Todos nós, ó Pai, nós somos a família de Ti, a representação exata da Tua glória. Deus, te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado a todos. Obrigado aos pastores. Obrigado a Alessandra, a Maria que esteve conosco, a Luana, ao Luan, o pastor Elias, só gente boa, o pastor Daniel. Eu agradeço a todos e até amanhã, se Deus assim o permitir. Abraço. Abraço a todos. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.